Deus soberano, Deus eterno, Deus criador dos céus e da terra, eu creio, ó Senhor Deus, que o Senhor vai nos dar condições de construirmos um grande templo, para que neste lugar, neste bairro, o bairro da Capelinha, para adorarmos ao Senhor. Assim como o Senhor deu condições ao rei Salomão, e ele construiu um grande templo para adoração ao Senhor, e ali o Senhor era adorado naquele templo, era cultuado naquele templo, hinos de louvor e adoração eram oferecidos ao Senhor, prestados ao Senhor. Pai, em breve eu creio que nós vamos estar dentro do novo templo, adorando ao Senhor, oferecendo hinos ao Senhor, cultos de louvor e adoração, porque o Senhor é o único merecedor de todo louvor, de toda honra e toda glória. Senhor Deus, fale aos nossos corações, usa o teu servo, pastor Heitor, ministro do teu evangelho, usa ele, Pai, como canal de bênção nesta tarde, ilumina e inspira o teu servo. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Pastor, esse microfone, cadê o microfone sem fio? Está aqui? Ah, o pedestal nele? Porque aqui nós estamos tendo um cuidado, cada irmão usa o microfone, aí aquele microfone ele não foi usado ainda, o senhor vai usar ele, tá? Que Deus te abençoe, pastor. Queridos irmãos em Cristo, mais uma vez vem esta igreja para trazer a mensagem. Não é uma mensagem de salvação, mas é uma mensagem de exaltação ao nosso Deus. Eu ouvi algumas vezes aí alguém falar, o pastor falar, Heitor Antônio, não é Antônio, é Heitor Antônio, tá? Por favor. Ele se equivocou, é Antônio mesmo. Tá? Tem nada com esses movimentos modernos aí, não. Heitor Antônio. Na verdade, meu nome deveria ser Heitor Nunes da Silva. Pode ir. Que a minha mãe era Maria Nunes da Silva. Mas meu pai, ao me registrar, colocou o sobrenome dele todo. Heitor Antônio da Silva. Ele era Anísio Antônio da Silva. Eu deveria ser Heitor Nunes da Silva. E o pai do meu pai, meu avô, portanto, era judeu. Veio de Portugal fugido. Aqueles cristãos novos, então eu tenho sangue israelita também, né? Mas não tem como comprovar isso facilmente. Também não me interessa, né? Para quem faz parte do novo Israel, não precisa se preocupar, tem interesse algum em fazer parte do velho Israel. É um privilégio aqui estar. Eu não sou membro de igreja batista aqui em Itaperuna, já fui muito tempo, fui pastor da segunda igreja. Organizei aqui a igreja do frigorífico, bem próxima, um quilômetro e pouco mais ou menos daqui. Pastorei a segunda, depois pastorei uma outra igreja de associação, substituindo exatamente o pastor Silvio, lá em Monte Verde, fiquei lá durante 6 meses só, e saí. Hoje eu sou membro da Igreja Batista Central de São João del Rei, participei da organização daquela igreja, fiquei como um membro lá, tenho ajudado até agora, mas até o final do ano, ou mais tardar até março ou abril, eu volto para Itaperuna como membro. Eu sou até vice-presidente daquela igreja lá. Eu estou usando uma Bíblia. Quando eu mostrar aqui, nem todos vão conhecer, mas tem um que pelo menos um vai reconhecer, né? Fiz questão de trazê-la, foi um presente que recebi da mão do irmão Otiniel, né? Otiniel Cabral, que é um amigo da organização Asas de Socorro, e ele me deu isso em 25/6 deste ano. Asas de Socorro é uma organização que trabalha com aviação, socorrendo pessoas na Amazônia, em alguns lugares do Centro-Oeste, levando socorro físico e a mensagem de salvação. E como nós nos encontramos lá no aeroporto um dia, conversamos bastante, e eu sou piloto de avião, tenho um avião, terça-feira eu vou fazer um voozinho para não ficar parado, estou algum tempo sem voar, alguns poucos meses sem voar,
Se tudo correr bem, vou levar o Silvio, que se morrer é menos um, né? É mais uma vaga de pastor que abre da cidade, né? Tem aberto muitas vagas aí com o pastor morrendo de Covid, né? Esse aí, se morrer, morre logo de avião de uma vez, né? É mais luxuoso, né, pessoal? Você morreu de quê? De Covid, não tem graça nenhuma. Pior que morreu de quê? Atropelado por uma Kombi. Ah, a Kombi te matou? Não, pegou tétano. Era ferrugem da Kombi. É pior ainda, não tem graça. Morreu de quê? Sai do Jornal Nacional. Um avião de pequeno porte, pilotado por um pastor, levando outro pastor bobo de carona. Morreram todos, menos o piloto, né? O piloto sai vivo, evidentemente. Bom, claro que claro que eu estou brincando. Não, Deus, isso é brincadeira nossa. Mas é um privilégio estar aqui com os irmãos. Meus irmãos, eu quero ler um texto da palavra do Senhor. Podeis permanecer assim mesmo. Um texto, um versículo só. Lá de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Eu lerei na edição atualizada, essa edição nova, chamada Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Mas é um versículo muito conhecido. Versículo 16 de 1 Coríntios 3, que diz: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês e vive em vós. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra. Pai de amor, suplicamos que tu nos conduzas, que tu coloques, ó Deus, nos meus lábios e daqui para o coração dos teus filhos, para a edificação desta igreja, para a construção do templo, para a salvação de almas, para a honra e glória do teu nome. É por Jesus que oro. Amém. Queridos irmãos, vou pregar sobre templo e templos. Templo e templos. Com a saída do povo de Israel do Egito, lá ficou durante 400 anos. Os últimos anos, boa parte dos últimos anos, como escravos. No início foi uma presença privilegiada, porque eles foram acolhidos lá por José, que era então governador geral daquele reino. Mas a verdade é que Deus ouviu as súplicas daquele povo escravo que ali sofria e cumpriu a sua palavra de libertação e o levou para introduzir na terra que prometera a Abraão. Não foi fácil. Escolheu um homem, Moisés. Moisés teve medo, teve dúvida, não tinha facilidade de falar, era gago, era pesado de língua. Deus escolheu também ao seu irmão, Arão, para que o acompanhasse e fosse o seu porta-voz. E ele destemidamente, porque era um homem de coragem sim, foi para o Egito. Ensinou ao povo, explicou ao povo, apresentou o Deus vivo, aquele Deus que se apresentou a ele com um nome muito simples: eu sou, me enviou a vós. E Deus fez isso porque não existe nenhuma explicação que possa ser dada a respeito de Deus. Deus é isso, Deus é aquilo. Qualquer coisa que se diga de Deus é quase nada, porque Ele excede a todo entendimento e a toda compreensão. Mas ali Deus se manifestou poderosamente através daqueles milagres, daquelas pestes, etc. E o povo foi liberto. E na libertação ainda destruiu o exército de Faraó. Passou os pés secos naquelas águas, mas o exército foi atrás e morreu todo, pereceu todinho. Mas o povo adentrou a terra prometida diretamente? Não. Peregrinou pelos mais variados motivos durante 40 anos no deserto. Mas durante o tempo de sua peregrinação, Deus orientou a construção do tabernáculo, que era um local de culto, de celebração, que simbolizava a presença de Deus junto àquele povo, se manifestando visivelmente de dia
na forma de sombra e à noite na forma de fogo. Passado o tempo para que aquele povo todo morresse ali, porque Deus não o considerou digno de entrar na terra prometida, apenas 2, Josué e Calebe, o fizeram. O próprio Moisés, por desobediência, também não entrou na terra prometida, somente contemplou. Veio o primeiro reinado de Saul e o segundo de Davi, e Davi desejou construir um templo, para que Deus não habitasse mais naquele tabernáculo, naquela grande tenda, ainda que bem dividida, bem distribuída, planejada, orientada, construída com requinte. Mas ele intentou e desejou construir o primeiro templo, mas Deus não o permitiu, porque era um homem de sangue. Passou o privilégio para o seu filho, para o terceiro rei de Israel, Salomão. Salomão edificou um templo grandioso, o melhor que pôde, suntuoso, rico, esplêndido. Mas o seu reinado também não terminou muito bem, por problemas também de, não vou dizer incredulidade, mas de idolatria, de comprometimentos errados diante do Senhor. E aquele templo, depois de mais um certo tempo, foi derrubado, foi reconstruído, foi derrubado de novo, agora já na época pós-Jesus Cristo, no ano 70, de nossa era. Vem ainda um terceiro templo, o primeiro e o segundo foi ao chão. Deles, do segundo, só existe o muro, que na verdade é o muro das lamentações. Vem ainda um terceiro templo, que é o templo que vai ser erguido durante o milênio, ou seja, próximo. Eu creio que a volta do Senhor Jesus Cristo esteja muito próxima. Na verdade, os judeus já têm tudo pronto. Todo o templo está preparado, os utensílios, bacias de ouro, de prata, colheres, pás, esprevitadores, a menorá oficial, está tudo pronto. Até a pedra, a grande pedra para o sacrifício, eles já conseguiram. Mas eu não sei quando será, ninguém sabe, porque Deus não conta para ninguém. Jesus Cristo, quando esteve aqui, nem ele sabia. A Bíblia não diz que ele não saiba hoje, ele está ao lado do Pai. Não é? Mas enquanto ele estava aqui, nem ele sabia quando da sua volta. Então esse terceiro templo vai ser erguido no iniciozinho do milênio. Mas não nos apanha aqui, porque vem antes a primeira ressurreição, a ressurreição de todos os salvos, seguida imediatamente pelo arrebatamento de todos os salvos vivos, e todos juntos vamos para as bodas do Cordeiro. Esse período de 7 anos e meio, chamado de grande tribulação, é o período das bodas do Cordeiro, quando nós estaremos lá em cima com Cristo. Nesse período eles reconstroem o templo, Satanás nele se assenta, e no final dos 7 anos Jesus Cristo vem e volta conosco, para reinar durante 1000 anos. Esse primeiro templo, esse terceiro templo, o templo da abominação, também será derrubado. E Jesus Cristo constrói o templo do milênio, do qual ele vai governar durante 1000 anos. Depois disso vem o juízo final e vamos para a eterna Jerusalém, e a Bíblia diz que lá não será visto o templo, porque Deus estará presente no meio de todos os salvos. Serão 4 templos, 2 já foram, 1 virá, e o terceiro Cristo construirá. O quarto será um templo total, de habitação de todos os salvos junto a Deus eternamente. Mas não vai existir mais uma estrutura civil de construção para que nela adoremos. Mas hoje construímos templos. Há templos de todos os tipos na terra.
Não existe o templo de Salomão lá em Israel, que já foi destruído. Mas alguém ousadamente intentou construir um templo de Salomão no Brasil, que não tem nada a ver com o templo de Deus. Que o templo de Salomão, o templo de Deus no passado, não aglomerava ali dentro uma multidão, não, eram repartições de adoração, onde só entravam alguns lugares levitas, outros só sacerdotes. Em um lugar só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, que era um lugar chamado Santo dos Santos. A congregação ficava lá de fora. Não tem nada a ver com esses templos que nós conhecemos. A área útil do templo de Israel talvez fosse até útil de entrada, de ocupação interna, fosse pouco maior do que este templo aqui. Mas hoje nós construímos templos. E hoje, em particular, dia 7 de agosto de 2021, oficialmente se lança a pedra fundamental de mais um. E não tem nada errado nisso, está certo. Eu já construí templos. Há poucos dias visitei um que está sendo em fase final de construção lá em São João do Meriti, em Vilar Formoso, que vai ser inaugurado em novembro, e eu vou pregar na inauguração. Estão em fase final, templo para 2.500 pessoas. Glorioso, maravilhoso, Deus merece. Mas todos eles serão derrubados um dia. Se não virarem antes de Cristo vir reinar em boates, bares, casas de samba. Os irmãos podem se assustar, não, a Europa já está assim. Os templos na Europa já viraram restaurantes, casa de shows, porque os crentes sumiram. O que diremos então, quando procuro falar de templo e templos? Primeiro, os templos do passado eram só o símbolo da presença de Deus com o seu povo, especificamente com o povo de Israel. Não era com todos os povos, era aquele povo escolhido. E Deus estava ensinando o que seria feito depois, mas na verdade aquilo ali não era nada definitivo. Tudo isso aponta para a adoração final que nós celebraremos para Deus. E por que Deus não habitava propriamente no tabernáculo, nem no templo? A Bíblia diz, porque Deus não habita em casas feitas por mãos de homens. Qual seria a casa que poderia compor, acolher Deus em sua grandeza, em sua plenitude? Física? Não. Mas há um lugar. Há um lugar. Mas Deus se manifestava nos templos, tanto quanto se manifestava no tabernáculo anteriormente. Mas havia todo um cuidado de regras do sacerdócio, enfim, para aquelas celebrações. Não era algo assim informal, era rigoroso, tudo muito bem estabelecido. Existia o lugar que uns poderiam entrar, outros não poderiam entrar. Que coisa diferente, porque o verdadeiro templo que Deus intenta obter é o contrário. Não são os homens que entram, mas Deus quem entra. Um segundo ponto a considerar são os templos do presente, os templos de hoje. Hoje não se edifica mais templos respeitando aquelas normas rígidas do templo de Salomão, modelo passado e construído com todo rigor, com todo esmero. Nem o templo de Salomão da Igreja Universal, que nada mais é do que uma abominação. É uma tentativa aprimorada, aperfeiçoada, de arrancar o máximo de recursos do povo que se possa fazer. Mas existem templos os mais variados. Templos redondos, templos com arquibancadas,
templos luxuosos, templos simples, templos construídos com pedras, com estuque. Pelo interior do Brasil mesmo e pela África inteira, há templos que não passam de palhoças, onde os bancos não existem, são apenas alguns paus pregados em pequenos esteios, e as pessoas passam ali 3, 4, 5 horas de culto, porque Deus está presente ali, como está presente em todo lugar que existe 2 ou 3 pessoas o adorando, o servindo. O próximo templo de Israel, esse que vai ser construído, que já está montado, prontinho, a qualquer momento em que Deus startar a situação, eles erguem. Em menos de um mês, eles põem prontinhos e inauguram o templo. Será igualmente luxuoso. Eles possuem um instituto chamado Instituto do Templo, que é uma organização oficial para providenciar tudo, até os sacerdotes, até os levitas. Os irmãos vão encontrar muito nos Estados Unidos, em Israel não fui ainda, nos Estados Unidos já encontramos, e aí, até no Brasil alguns que vêm com o cabelinho enrolado aqui, até aqui. Aqueles são indivíduos separados para o serviço no templo. Até a ovelha vermelha eles já encontraram para o sacrifício primal, o primeiro sacrifício no templo. Não sei se isso vai acontecer agora, daqui a 10, 20, 30, 100 anos, eu não sei. Eu tenho um apanágio para a minha vida, e gostaria de sugerir aos irmãos, nós temos que viver preparados espiritualmente para a volta do Senhor Jesus Cristo hoje. E temos que trabalhar e servir, e louvar, e pregar, e implantar, e empreender, como se Ele não fosse voltar nunca. A nossa parte a gente tem que fazer, sem pensar em quando Ele vai voltar. E se pensemos em quando Ele vai voltar, diz respeito à nossa preparação espiritual, ao cuidado que nós temos que ter com a nossa vida. Mas e o templo que será erguido aqui? É o terceiro tópico. Um templo para glorificar a Deus. Um templo para que nele seja anunciado o Evangelho, a pregação do Evangelho Salvador. Embora nem todas as pessoas que aceitam a Jesus Cristo como Salvador e aceitaram em um templo, em uma chamada igreja. Eu não aceitei. Eu aceitei Jesus Cristo num culto, numa casa de família. Quando o dono da casa, o irmão José Neiva, que era semi-analfabeto, trabalhador de uma olaria que fazia manilha lá no Rio do Ouro, lá em Noã hoje, com uma lamparina sobre a mesa, ele pregava. Falou do céu e inferno e convidou os que estavam ali para irem para o céu, porque o inferno era muito perigoso. Eu tinha 7 anos de idade, entendi bem essa parte. Eu não quero ir para o inferno. Naquela noite foi a única mãozinha suja que levantou ali, foi a minha. Talvez ninguém ali tenha dado qualquer apreço àquela minha decisão. Até mesmo meus pais e a minha irmã. Quem sabe até aquele pregador, que depois veio a ser diácono e depois presbítero da Assembleia de Deus. 68 anos se passaram, eu estou com 75. Aqui estou, para completar em 29 de janeiro, 50 anos de pastor. Esse templo é para a pregação do Evangelho. Tenho certeza que algumas pessoas aqui aceitaram a Cristo em outros ambientes. Também. E também para que nesse templo a ser construído, sejam ensinados os estatutos de Deus, a lei de Deus, a perfeita e santa e boa lei de Deus para a nossa santificação.
Não é só para a salvação. Salvação é a mensagem do Evangelho. Aceitamos a Cristo, estamos salvos. Agora, para que haja o processo da santificação, nós temos que crescer no conhecimento, na lei e nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Nesse templo a ser construído, o povo de Deus será também edificado, fortalecido, santificado, para que o mundo veja Cristo em nós. Mas quais os templos que verdadeiramente interessam a Deus? Quais são os templos que verdadeiramente interessam a Deus? O templo de Salomão interessou a Deus? Interessou. Fez parte de uma etapa. Tanto quanto o tabernáculo lá no deserto fez parte também de uma época definida. Esses muitos templos erguidos pelo mundo e sendo erguidos hoje, também fazem parte dos propósitos de Deus. Quanto ao templo de Salomão, lá de São Paulo, da Igreja Universal, pelo menos serve para eu ofendê-lo, porque aquilo ali é ridículo. Mas não sei, pode ser que alguém aceite Jesus. O problema é que eles não pregam o Evangelho. Eu nunca vi ninguém dessas igrejas curandeiristas pregando o Evangelho da salvação. Eu nunca os vi falando de pecado. Eu nunca ouvi falando de céu e inferno. Alguém aqui já ouviu? Mas pedir dinheiro já, não é? Os templos, meus irmãos, que verdadeiramente interessam a Deus, é o único lugar em que Deus habita na terra. Sabe qual é? O coração do crente. O irmão pode sair agora por todas essas igrejas aí, de todas as denominações, procurando Deus que os irmãos não vão achar. Mas se tiver 2 ou 3 reunidos ali orando, cantando, ele está ali. Ah, mas não está no espaço, não. Ele está no coração daqueles seus filhos. Os crentes são o santuário que Deus deseja aqui na terra. O seu santuário aqui na terra. Porque em nós, quem habita, é aquele que Jesus Cristo disse que enviaria depois que fosse para o Pai. Quem foi que Jesus Cristo disse que enviaria? O Espírito Santo. E foi enviado em Pentecostes e não voltou para o céu. Ele continua na terra, desde aquela época nos corações dos apóstolos, espalhado para todo o mundo, passou por todo tipo de provação, perseguição e morte, está em nós aqui. A cadeira dele lá, à esquerda do Pai, está vazia. Quem está ao seu lado, à sua destra, à sua direita, é Jesus Cristo. Ele está aqui. Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens, amando do Senhor Jesus Cristo, que é o principal mediador para fins da salvação. Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Esse que, quando o pastor prega a mensagem de salvação, bate no coração e diz: olha, é isso que você precisa. Você tem que aceitar a Cristo. Se a pessoa vai aceitar ou não, é problema dela. Mas quem faz isso, esse convencimento, é o Espírito. E quando essa pessoa se convence e aceita, quem faz a regeneração é o Espírito Santo. Ninguém se autorregenera. Nenhum dos muitos santos conhecidos nessas religiões, aqueles que andam pendurado no pescoço, e pode até estar pendurado no pescoço de uma égua, não faz diferença nenhuma. Aqueles santos não fazem nada, não têm nenhum poder. Mas o Espírito que emana do crente, quando prega a mensagem de salvação, seja um pastor, seja um diácono, seja um simples irmão, seja um recém-convertido, é o Espírito de Deus. Esse é o templo que Deus quer, o nosso coração, porque nós estamos selados com Deus pelo seu Espírito. Selados com Deus pelo seu Espírito.
Somos, portanto, o templo que interessa a Deus, pois em nós o mundo vê a Deus. Deus não é visto pela fachada dos grandes templos. Deus não é visto e contemplado pelos belíssimos cultos, com música maravilhosa, com jogo de luz para lá e para cá, com encenações. Não. Deus nem é visto em mensagens bonitas, em sermões sofisticados. Não. Mas Deus é visto todo dia, na rua, no trabalho, na escola, em casa, no meio de amigos, conversando com inimigos. Deus é visto nas nossas vidas santificadas. O templo que será erguido será para a glória de Deus. Mas vem uma pergunta: Deus vê mesmo? Aliás, Deus será visto mesmo? É visto mesmo em nossas vidas? Se não for, não adianta erguer templos. Ele tem que ser visto em nossas vidas. Mas o será, como tem sido. E que Deus abençoe ricamente esta igreja, seu pastor, todos os seus membros, a construção que será brevemente iniciada, a sua inauguração. Se ele não quiser que eu esteja aqui, não tem problema. 75 anos de vida, 68 de crentes, não faz diferença. Mas eu tenho convicção que eu estarei aqui na inauguração do novo templo. Deus abençoe. Amém. Pastor?